Estamos aqui mais uma vez com mais Teti. E eu sou Lohane Amaral. E eu, Juliana Faria. Vamos falar hoje de uma coisa muito legal, que é sobre reconciliação. A gente quer falar sobre dois tipos de reconciliação. A primeira reconciliação é a nossa reconciliação com o Senhor. E sobre isso eu queria deixar uma pergunta pra vocês. E o que nós estamos fazendo para levar a reconciliação do Senhor para as pessoas? Porque nós que já temos o Senhor, né? Estamos indo na igreja, estamos bem com o Senhor. Temos que levar o Senhor para outras pessoas. E às vezes tem pessoas que estão afastadas ou não conhecem. E é essa parte que a gente queria falar sobre a reconciliação com o Senhor. E pode falar. Queria deixar uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, e diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nessa parte, onde que aqui no 20 fala: de sorte somos embaixadores da parte de Cristo. Foi exatamente o que eu falei sobre a gente levar Cristo para as pessoas, né? E a reconciliação de Cristo para com as pessoas, né? E eu queria falar sobre isso porque muitas vezes a gente espera... tem pessoas que falam assim: eu já fui da igreja, tô afastado e tal. Aí, tem que melhorar para voltar. É isso aí. Eu tenho que me consertar pra voltar. E Deus, né, não quer que a gente... Se a gente fosse pra ser perfeito, não precisava de Deus, né? Então, Deus é o médico dos médicos. Ele quer pessoas... Não que ele queira pessoas, só doentes, não. Mas somos pecadores, né? Então, ele espera que nós, como pecadores, a gente queira se arrepender e voltar. Então eu queria deixar dessa parte para vocês, que vocês não esperem para voltar para Cristo e nem para falar de Cristo para as pessoas, você que já está em Cristo no momento. Porque o que acontece? Da mesma forma que uma pessoa que você deixou falar de Cristo pode morrer hoje ou amanhã, você também pode morrer hoje ou amanhã e não falou de Cristo para a pessoa que precisava. Então a gente não pode perder tempo em falar do Senhor para as pessoas. Essa parte eu queria falar isso. Lohane, quer deixar algum crédito? Sim. Como também, gente, assim como os doentes precisam de hospitais, assim, somos nós que precisamos de Deus. Porque até Jesus, lá em Mateus 9, versículo, acho que 12, 13, cadê? Vou ler do primeiro versículo aqui. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: perdoado te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então o paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e gloriou-se a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e seguiu. E aconteceu que, estando em sua casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores?
o celular descarregou. Eu estava no... Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram para os discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Pois não vim chamar justo, e sim pecadores, ao arrependimento. Ele está dizendo aqui que a gente não tem que excluir aqueles que não são crentes, né? Aqueles que não conheceram a Deus. Deus quer que nós estejamos perto, estejamos próximos para levar o nome dele. Porque já pensou, se só pregamos o evangelho só pra gente que já é evangélico, se os nossos amigos ser da turma só dos evangélicos, só não é igual assim. que eu vi o testemunho que a menina falava que quando ela assistiu Jesus, ela ficou com ciúme de Jesus, aí só queria Jesus pra ela, aí não falava Jesus pra ninguém. Então, assim, depois ela compreendeu que não era assim, né? Que ela tinha, lógico, que falar de Jesus para as pessoas, porque esse Jesus foi o curador dela, né? Ela tinha que levar essa cura que vem de Jesus para outras pessoas. E porque também esse é o nosso chamado. Porque quando Deus diz assim, ide pregar a toda criatura, é pra gente. Esse chamado é pra todos, não é só pro missionário. Isso. Entendeu? O missionário tem uma função específica, né? Que ele se entrega mesmo pra ir em todas as nações falando do nome dele. Mas, poxa, todos nós somos missionários. A gente pode pregar para nosso amigo, para nossa família, para o nosso tio, para o nosso pai. Se não for evangélico, a gente pode pregar para qualquer um. Então, essa missão está na mão de todos nós. Essa responsabilidade de todos nós. E mais do que tudo, para quem também não é evangélico ou para quem está afastado, não perca tempo em se reconciliar com o Senhor. A gente aqui também tá para falar sobre isso. Se você precisa se reconciliar com o Senhor, corre para Jesus, porque a gente não pode perder tempo, mesmo que ache que é difícil, que tem que se consertar, não sei o que. Jesus que conserta, Jesus que melhora, Jesus que cura, Jesus que faz a diferença na sua vida, que você vai, se você voltar para Ele, se você aceitar Ele, todo mundo vai ver essa diferença na sua vida. Porque é muito melhor a gente estar sofrendo, ou triste, ou sei lá, feliz também, né, lógico, com o Senhor do que sozinho, porque Deus nunca vai abandonar a gente, de jeito nenhum. Porque sem Deus já tá assim, já é sinistro. Mundo! Já é sinistro sem Deus, mas poxa, Imagina. não, já é difícil com Deus. Já é difícil com Deus, Imagina sem Deus. Aí, gente, eu conheço assim muitos amigos assim que já foram cristão ou estão caminhando, ou tipo assim, são simpatizantes, eles gostam de ouvir a palavra, gostam de visitar igrejas, mas ainda não aceitaram Jesus. Mas a desculpa deles é porque eles ainda fumam, bebem, tem umas práticas que eles acham que vai impedir eles de buscar Deus, de aceitar Jesus. E isso não, cara, porque tem que correr logo para Jesus. A palavra de Deus vem como estás, que com certeza Deus vai te transformar. E Deus libera dos vícios, assim como meu tio já foi viciado em bebida, muito mesmo, de dormir na rua, de vários dias dormir na rua e como mendigo. Só que ele conhecia a Deus, só que ele não aceitou por causa desse ritmo que ele já vivia. Mas depois que ele saiu dessa e foi servir a Deus de uma entrega total, ele viu que Deus foi transformando ele aos poucos. Não teve aquela cobrança de, não, eu sou pecador, eu não vou servir a Deus agora porque eu tenho que primeiro se livrar dos meus pecados, das minhas ações dos velho homem. Mas não, tem que ir como estás, que com certeza Deus vai transformar. E também, só a última coisa sobre isso que eu queria dizer é que Jesus foi o maior exemplo de reconciliação, onde o mundo estava perdido, onde Deus, né, mandou ele para nos reconciliar com o nosso Pai, né? Ele nos justificou, ele morreu por nós na cruz para que a gente pudesse se reconciliar com Deus. E a gente tem que ser como Cristo. Então, se a gente tem que ser como Cristo, a gente tem que
né, ser exemplo de reconciliação também. Aí já vai para a segunda parte, porque a gente queria também falar sobre reconciliação do homem com o próximo, né? E muitas vezes a gente fica guardando mágoas, fica guardando rancor das pessoas e não pede perdão e não perdoa. E muitas vezes a gente espera a pessoa pedir perdão pra gente, mas na verdade a pessoa só tá esperando a gente falar com ela, mesmo que não esteja errado, a gente pedir perdão pra ela poder pedir perdão também, ou sei lá, pra ela liberar, né, o perdão que ela quer te pedir. E aí eu tenho a palavra aqui, que quando Deus me deu essa palavra, tá em Marcos 11, 25, mas antes eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Olha aqui, olha aqui. Eu ganhei, gente! Entendeu? Eu ganhei, gente! Muito obrigada, Jesus! Gente, Jesus, te amo, Jesus! Eu dei uma Bíblia, agora voltando a palavra da Bíblia nova. Marcos 11, 25. Foi. Aí, não quer ir. Peraí, que é novo, gente. Vai, foi. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Aí, do que eu queria falar? Quando, geralmente, né, dizem que a palavra primeiro vai para quem está pregando. Então, bota aquela musiquinha lenta, tá? De drama. Veio primeiro pra mim. Sabe, gente? Porque às vezes a gente fica com tanta mágoa, com tanta coisa e não consegue perdoar, não pedir perdão. Aí tem a cara de pau de orar. Ah, Senhor, perdoa meus pecados, não sei o quê. Achando, como o Senhor misericordioso. Ele é misericordioso, mas ele tá falando aqui, olha, a palavra dele. Quando estiveres orando, perdoai se tem alguma coisa contra alguém. Contra alguém, independente de quem. Tá? Para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Então, eu acho que essa palavra a gente não precisa falar mais nada. Porque ela já tá tudo explicado e matando a gente. Então, filho, se você ainda não aprendeu a perdoar, aprenda a perdoar, porque realmente é difícil, né? E essa é uma das coisas difíceis de seguir o que o Senhor quer. Mas nada como um perdão liberado para que, né, nossa alegria volte e o Senhor nos perdoe também. Porque Ele seria tão misericordioso. Mais uma vez a gente tem que... É o lado onde a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Porque Ele foi o mais ofendido de todos e mesmo assim Ele morreu por nós. Mais uma vez a gente está falando aqui, pode ficar repetitivo, mas Deus manda a gente falar, então a gente tem que falar. A gente falou isso no primeiro vídeo. E quantas vezes for necessário a gente vai falar, gente. Com Deus certeza. morreu por nós. Então não tem outro exemplo maior. A gente acha que é muito difícil de falar assim, eu morreria por Lohane. Não é assim, gente. Não é assim. Não é, ainda mais crucificado, humilhado do jeito que ele foi. Então, se ele manda, se tá na palavra dele, é isso que a gente tem que fazer, gente. E também o perdão, gente, ele gera algo tão grande assim no mundo espiritual, até mesmo no lado assim emocional da pessoa. A pessoa que não perdoa, ela guarda tanto rancor que causa doenças. Isso é comprovado na ciência, causa doenças. O rancor, tem pessoas que têm infarto até por causa disso. Porque é tantos problemas que vai guardando, acumulando estresse, muita pressão e tanto rancor, tanta mágoa que vai guardando, não perdoa a pessoa de jeito nenhum, que não aguenta, gente, passa mal. Então, quando a gente perdoa, no mundo espiritual, a cura nas nossas vidas, no modo espiritual, emocional, física, a restauração até mesmo da nossa intimidade com Deus. Porque uma pessoa amargurada que não perdoa, imagina como que ela deve ter a intimidade dela que deve ter com Deus. Porque é algo realmente muito difícil, mas o melhor é perdoar. O melhor é perdoar e deixar a mágoa sair do coração, deixar Deus agir
trazendo a alegria de volta, fazendo a gente aprender a amar a pessoa que nos machucou, que nos magoou, e aprender a amar de verdade, como se nada tivesse acontecido, entendeu? Tem que aprender a perdoar. Quem já perdoou aqui, ó, dá um joinha. Quem já perdoou, um joinha porque se reconciliou com o Senhor. Quem já levou reconciliação do Senhor pra alguém? Quem tá levando a palavra de Deus pra alguém? Joinha, joinha, joinha. É isso aí, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Por favor, gente. Deus vai te abençoar muito. E por favor, filho, corre logo pra Jesus. Corre pra Jesus. Corre. É Tá, melhor, gente? cara. Você não Corre vai se pra arrepender. Jesus. Corre pra pessoa que você tem que pedir perdão. Corre. Amém?